E a Casas Bahia fechou um acordo de recuperação extrajudicial com os principais credores da varejista, o Banco do Brasil e o Bradesco. Ambos têm juntos mais de 54% da dívida da varejista. O acordo envolve dívidas que chegam a 4 bilhões e 100 milhões de reais. O que é a RE, né? É a recuperação extrajudicial. É um processo, na verdade, muito mais rápido, muito mais simples do que a RJ, a recuperação judicial, né? E vai permitir à empresa alongar as dívidas. Com isso, a Casas Bahia aumenta o prazo de pagamento da dívida de 22 meses para 72 meses. Ou seja, até 2027, a varejista deixa de gastar. Ela preserva mais de 4 bilhões de reais do caixa da empresa, sendo 1,5 bilhão de reais só em 2024. Para falar os próximos passos da varejista, fundada aí pelo empresário Samuel Klein, eu falo neste momento com Marcelo Cherco, que é consultor em empresas de varejo. Obrigado, Marcelo, pela presença, por participar aqui do Business. Pergunta muito básica: como é que a Casas Bahia, uma das mais conhecidas do país, chegou a esse ponto, chegou a essa situação? Seja bem-vindo ao Business. Bruno, é um prazer estar aqui com você. E é muito fácil fazer o papel aqui de engenheiro de obra pronta, né? Aquele cara, o comentarista esportivo, que depois de terminado o jogo, como é que ele não percebeu que ele tinha que ter passado? Quero ver estar lá no campo, no calor do jogo e conseguir pensar exatamente no que ia fazer. Então, eu vou falar de alguns dos erros que eu posso observar, ou pude observar em Casas Bahia, mas, sinceramente, eu talvez tivesse cometido muitos desses erros também, porque ali, naquela hora, tem coisa aqui que eu vou dizer que, assim, se tivesse sido o momento justo, porque o acaso, a última conversa que nós tivemos, Bruno, nós falamos um pouco do acaso, né, uma conversa fora das câmeras. O acaso tem uma interferência enorme na vida da gente, a sorte, as coisas que vão acontecendo. Se eles tivessem acertado algumas das jogadas, eles hoje estariam entre os melhores varejistas do Brasil e todo mundo estaria elogiando. Não deram sorte, a coisa ali não aconteceu, previram coisas que não aconteceram. Então, primeira coisa que nós temos que falar, que é um problema para eles e para todos os varejistas do Brasil atualmente, o custo do dinheiro está muito alto. De 2022 para cá, principalmente, o custo do dinheiro aumentou brutalmente, a Selic aumentou, veio ainda, para azar de todos os grandes varejistas, aí, o problema das americanas, que então aumentaram a desconfiança do mercado financeiro com relação a grandes varejistas. Então, os bancos fogem de risco. E, de repente, os bancos que adoravam financiar o grande varejo, de repente passaram a achar que pode ser uma grande fria. Então, isso complicou a vida de Casas Bahia, como complicou de outros varejistas, Fast Shop da vida, Loja 100 e outros, que não chegaram na situação que chegaram aí as Casas Bahia, né? Eles cometeram um erro, que esse me pareceu grande, foi que eles resolveram enfiar o pé no acelerador do negócio online um pouco atrasados, e aí, para recuperar o atraso, eles resolveram fazer coisas, assim, investiram dinheiro demais, fizeram o lançamento, não sei se está lembrado, da loja online, no horário nobre, da TV mais cara, etc. Isso é um problema muito sério. E mais o seguinte, resolveram diversificar o mix da loja online, incluindo produtos de higiene, produtos de beleza, que nunca foram parte do foco deles e que não é o negócio deles. A estratégia era: isto vai gerar tráfego na loja online e, portanto, vai me permitir vender os eletroeletrônicos que são o meu negócio de verdade. Não gerou o aumento de tráfego que estava esperado até... E agora entra nesse plano aí de reestruturação, né? A gente tem até números aqui. Isso. Até agora foram demitidos, principalmente no ano passado aí, mais de 8 mil profissionais. Foram fechadas 55 lojas, né? Eles falavam até em fechar 100. A ideia inicial era fechar 100 unidades, né? Mas eles conseguiram ali negociar preço de aluguel.
Ô Marcelo, quais são os próximos passos agora que você vê dessa varejista? Eu acho que eles têm alguns problemas que já vêm do passado e que eles têm que resolver para realmente daqui para frente a coisa decolar. O primeiro deles, acho que você já tocou aí na ferida, que é disciplina de caixa. Você tem que ter disciplina na gestão do caixa, principalmente no momento em que o dinheiro está custando tão caro, eles têm que ter disciplina na gestão de caixa. Segunda coisa, não podem mais cometer o erro que cometeram. Eles apostaram fortemente num aumento da demanda no pós-pandemia, um aumento brutal na demanda que não ocorreu, e apostaram muito fortemente na crise chinesa dos insumos, né? Então, eles apostaram o seguinte: vai faltar produto no mercado, a demanda vai crescer brutalmente, quem tiver produto vai ficar lindo na fotografia. Então, eles se estocaram brutalmente, eles chegaram a ter mais de 120 dias de estoque. Quando a gente sabe que para um varejista, com as características deles, 80 dias de estoque seria assim, o máximo aceitável. Eles levaram 2 anos para conseguir se recuperar, conseguir desovar o estoque e voltar para uma posição de estoque. Estoque parado para um varejista é custo, é dinheiro que está aplicado ali, pagando juros, sem render nada. Então eles vão ter que ter essa disciplina de caixa, eles vão ter que ter uma gestão de estoque muito mais próxima, eles vão ter que conseguir uma estabilização dos talentos. Eles tiveram muita rotatividade nos últimos anos, inclusive perdendo figuras chaves em momentos críticos de reestruturação. Então isso é um terror, cara. Agora, isso não pode acontecer. Marcelo, então, tem que aprender. Tem um ponto que eu acho que você não tocou, que é importante também, que é a concorrência dos estrangeiros, né? Estrangeiros americanos, sim, estrangeiros latinos, sim, da Argentina, Mercado Livre da Argentina, e os asiáticos. Sim. Olhando, sim, toda essa, sim, gama de gigantes mesmo do varejo e que são empresas, no fundo, de tecnologia, qual que é o futuro que você vê de uma empresa? Eu poderia citar alguns exemplos locais, mas a gente está falando no caso da Casas Bahia. Qual que é o futuro dela? O que eu vejo é o seguinte, Bruno, eu acho, minha visão, assim, as empresas terão que ser cada vez mais empresas de tecnologia, as empresas varejistas, e aí independe do tamanho. Nós vamos ter que, mesmo o pequeno varejista, tem que incorporar cada vez mais soluções tecnológicas e tem que saber mexer com essas soluções, tem que saber tirar proveito delas da melhor forma possível, cada um do seu tamanho, cada um de acordo com as suas possibilidades. Mas Casas Bahia tem um problema sério, que é uma empresa tradicionalíssima do varejo, fundada lá pelo senhor Klein, que era um gênio do varejo, né? Mas era um varejão tradicional, aquele varejão que já não existe mais, ou que está muito arriscando a desaparecer, né? Assim, então, eu entendo, eles vão ter que virar muito mais uma empresa de tecnologia, com certeza vão ter que fazer isso. Eles vão ter que pensar muito bem antes de abrir novas lojas físicas, embora eu acredite profundamente no futuro das lojas físicas. Eu acredito, na verdade, numa integração do físico com o digital, mas talvez lojas físicas menores. Então, foco vai ter que ser uma coisa importante. Vamos fechar com o foco, porque eu preciso encerrar a entrevista agora, Marcelo. Obrigado pela sua presença aqui no Business. Te agradeço muito.